Graça e paz, tudo bem? De coração eu espero que sim. Alguns dias me fizeram essa pergunta: o que fazer quando passarmos pelas crises da vida? E aí, você sabe a resposta? Afinal de contas, a gente tem sido muito instruído para isso. Você tem usado sua máscara, não tem? Tem usado álcool em gel, lavado bem as mãos, vias aéreas, sim? Mas e do coração e da mente? Como é que você faz para cuidar nesse tempo? Eu acredito que a intenção da pergunta tenha sido algo aproximado disso. O que fazer para cuidar da mente e do coração em momentos de crise? Eu fui atrás de algumas respostas para isso. E, obviamente, fui pesquisar em quem é mais experiente, quem mais sabe. E acabei chegando a algumas respostas no meio desse caminho. Reverendo Ricardo Agreste, certa vez, escreveu algo relacionado a isso. Enquanto estamos vivendo no deserto para ele, nesse caso, um momento de dificuldade, uma crise, por exemplo, precisamos abrir os olhos e ver as bênçãos que Deus nos dá para demonstrar o seu cuidado por nós. O que ele quer dizer com essa frase? Deus continua a cuidar da gente, mesmo no meio de um deserto, mesmo no meio de uma crise. Olha que coisa maravilhosa. Um outro reverendo Timothy Keller, disse: o oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. Eu achei que isso tem a ver com o que a gente está falando, porque muitas pessoas estão demonstrando uma diminuição na sua esperança nesses dias. Enfatizam demais as más notícias e acabam deixando algumas coisas passarem. A falta de esperança talvez seja um sinal da falta de alegria em seus corações. O fato é que há coisas que não podem ser alteradas, não importa o quanto você lute para isso. É complicado aceitar uma situação como essa. É complicado reconhecer que tem coisas que a gente não consegue mudar. Ela me deixou, eu não posso fazê-la retornar. Ele morreu, eu não posso trazê-lo de volta. Você já passou por essa sensação? Sabe do que eu estou falando? É horrível, não é? Não se preocupe com coisas que estão fora do seu controle para serem mudadas. Essa frase é do pastor Daley Galloway, autor do livro Reconstrua a Sua Vida. Nós já estudamos esse livro aqui na Terceira Igreja e se você nunca teve a oportunidade de lê-lo, faça isso, leia-o, você vai gostar demais. Ele é autor de alguns outros livros. No primeiro capítulo desse livro ele ainda diz algo interessantíssimo. Cerca de 90% das coisas com as quais nos preocupamos e sofremos é constituído por pequenas coisas que não podemos mudar. É muita coisa, hein? 90% das coisas que trazem preocupação à nossa mente não podem ser em nenhum momento influenciadas pela nossa preocupação. É meio que desesperador, né? A gente precisa reconhecer, tem coisas que não tem como a gente mudar mesmo. A gente não pode, não consegue mudar o clima. Obviamente a gente consegue influenciar, talvez, a forma como as coisas acontecerão à nossa volta. Nós devemos preservar, nós devemos tratar com respeito o ambiente que nós fomos colocados. Mas não tem como a gente simplesmente, no estalar de dedos, falar: eu quero que o frio se transforme em calor. Eu quero que o verão agora se transforme num rigoroso inverno, inclusive com neve. Já tentou fazer isso? A gente não consegue. A gente não consegue um monte de coisas. A gente não pode mudar o tempo. Inclusive, a cadência dele, segundos, minutos, horas, dias, eles vão passando, não tem como a gente mudar essa cadência. Não tem como a gente mudar o passado. E olha que talvez gostaríamos até de mudar algumas coisas. Coisas que nos feriram, momentos inclusive que nós fizemos algumas coisas que não gostamos e até nos envergonhamos. Tem coisas que até hoje nos assombram pelo que fizeram conosco. Mas não tem como a gente mudar. Não tem como a gente mudar as escolhas das outras pessoas. Seria tão bom, não seria? Mas não tem jeito. Não tem como a gente mudar o que é certo e errado. Não tem como nem sequer nós mudarmos a nossa marcha em direção à morte, seja da nossa própria morte ou da morte de alguém que tanto estimamos. Você entende o que eu estou querendo dizer? O que fazer quando passarmos pelas crises da vida? Primeira sugestão: não entre em pânico. Num momento como esse, difícil, exatamente como a gente está passando, percebo professores que têm tentado de todas as formas
fazer aquilo que tem lhe sido pedido. Alguns se transformaram em YouTubers da noite para o dia. Estão realmente desesperados porque nunca tinham trabalhado com isso. Não entre em pânico. Talvez o seu pânico seja outro. Seja em relação à previsibilidade de um futuro incerto. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus diz, é para prestarmos atenção. E ele estava dizendo isso a um grupo de apóstolos, discípulos, que tinham caminhado com ele por aproximadamente 3 anos. E naquele momento estavam prestes a se despedir. Uma outra sugestão é essa. Não lute contra a verdade. Não tem como a gente lutar contra o que está acontecendo, simplesmente com palavras, simplesmente afirmando, eu não quero, eu não aceito isso. Você não consegue mudar essa realidade. Você não consegue simplesmente trazer cura de uma hora para outra aqueles que estão enfermos e nem sequer consegue ajudar o poder público a fazer com que decisões corretas sejam tomadas a todo instante. A gente vê até um antagonismo nas decisões, uns por um lado, outros por outro. E o fato é que a verdade está aí. Mas Jesus já tinha dito, passais por aflições. É fato que passaremos por elas. Como é que está seu coração no meio desse tempo que a gente está vivendo, hein? Uma outra coisa que é bom a gente se lembrar. Não se entregue à autopiedade. Tenho visto algumas pessoas que têm ficado com um coitadismo exagerado. Na segunda epístola de Timóteo, no primeiro capítulo, no 7º versículo, a gente lê: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Uma outra versão diz espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Sim, se há algo que podemos fazer para passar pelas crises da vida, é não se entregar à autopiedade. Não, você já recebeu muito mais do que a maior parte das pessoas talvez já tenha recebido. Eu imagino que você tem ainda muitos suprimentos, você ainda tem muitas capacidades, muitos dons e habilidades que podem ser usadas. E esse tempo aqui vai passar, ele não vai ser permanente, ele vai passar. O fato é, você e eu precisamos olhar para aquele que de alguma maneira já nos instrumentalizou. O que você está fazendo para passar pelas crises, hein? Uma outra dica: não guarde as mágoas. Por que isso é importante no momento de crise? Porque até as melhores pessoas falham. Todos nós falhamos. Eu falho, você falha. Quem a gente ama, falha também. Tem horas que a gente já espera as falhas de algumas pessoas, mas o fato é que todos nós falhamos. Se você guardar as mágoas de quem falhou contigo durante esse tempo, talvez você não vai aproveitar tão bem o que Deus está proporcionando para você. Deus está proporcionando um tempo de retiro com Ele. Você já parou para pensar por esse aspecto? Olha o que diz Salmo 27, no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Não, a gente não teme o vírus em si, a gente não teme governos, bandeiras partidárias, ideologias. Não, o que a gente teme é, na realidade, aquele que tem o poder para dar a vida e para tirá-la. Aquele que pode dizer, venha ou se afaste de mim. Não guarde mágoas durante esse tempo. Alimente seu coração com coisas que fazem muito melhor a sua alma. Uma outra dica: não se rebele contra Deus. Não é hora de dizer, se Deus é tão bom, por que Ele está permitindo algo tão ruim assim? Será que Deus perdeu o controle de todas as coisas? O Salmo 116, no 7º versículo, diz: volta minha alma ao teu sossego. Isso aqui é um solilóquio, é uma conversa diante do espelho, é um falar sozinho. Volta minha alma. O salmista está dizendo para a própria alma dele: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. No contexto que esse salmo foi escrito, o sossego do salmista, sabe onde era? Era no colo de Deus. Não se rebele contra Deus. É hora da gente esperar em quem pode fazer algo, quem tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele nunca deixou de ter, e não é agora que vai ser o primeiro momento que isso vai acontecer. Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode mudar algumas coisas, você pode mudar suas atitudes, você tem poder para isso.
Deus te deu uma responsabilidade para isso. Não vamos seguir o slogan de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, ainda bem que somos seres mutáveis, mas mude para melhor, mude suas atitudes. Talvez até mesmo no retorno às aulas, no retorno ao trabalho, você possa ser alguém diferente. Conhece aquele tipo de pessoa que parece um limão de tão azedo pela manhã? Bom dia! E a pessoa praticamente não te responde nada, ou só com o olhar já dá a entender o que tem de bom. Se for você essa pessoa, mude sua atitude. Mude sua atitude diante do espelho, diante de Deus, diante das pessoas. Deus está nos dando uma ótima oportunidade para rever esse tipo de coisa. Mude. Você pode controlar o seu temperamento. Já viu gente assim? Que não consegue esperar, que não consegue lidar com as próprias frustrações? Cuidado! É perigoso estar perto de gente assim, mas muito mais perigoso é dar espaço ao nosso coração para a gente se tornar assim. Você pode mudar seus temperamentos, você pode mudar a sua forma de reagir. É um tempo bom para a gente fazer. O que a gente pode fazer durante esse tempo de crise? Pense em como você pode mudar. Não é uma boa ideia? Aí, você pode mudar alguns hábitos. Quem sabe seja o momento de você rever alguns princípios, alguns valores, e especialmente algumas preferências. Esses hábitos contam tudo, eu amo essa foto. As crianças geralmente são corrigidas pelos pais quando enfiam um dedo no nariz. Tem tanta gente adulta que faz isso também, feiura, né? Mas muito mais do que isso, outras atitudes, quem sabe alguns hábitos que você precisa adquirir. Talvez você já tenha vivido, já tenha tido inclusive esse tipo de hábito, de cuidar da sua saúde, mas já tem um tempo que você não faz isso. Está na hora de voltar, não está? Você pode mudar a sua forma de trabalhar. E quem está perto de você pode até pensar, poxa, aquele lá parecia um limão, mas olha que boa limonada se tornou, hein? Eu espero que Deus te abençoe nesse sentido e que você possa realmente ver o que precisa ser mudado, especialmente com Ele, mas também na sua forma de se relacionar com as pessoas. Talvez você que esteja a me ver seja casado com alguém, tenha filhos. Se não, talvez tenha relacionamentos mais próximos com pais, com irmãos. Talvez seja a hora de você começar a mudar a sua forma de se relacionar. Ser mais empático, tentando se colocar mais no lugar do outro, mas acima de tudo, sendo mais respeitoso, entendendo que não é apenas a sua opinião que vale. Você está entendendo o que eu quero dizer? É tempo da gente pegar e se lembrar, Jesus está vivo. No último domingo celebramos a Páscoa e percebemos que o domingo de glória vivido por Cristo e pelos seus seguidores ainda é reverberado nos nossos dias. Nós não podemos controlar tudo à nossa volta. Eu sequer posso controlar o som que está lá fora ou a luminosidade da parte exterior aqui da igreja, mas o que eu posso fazer é controlar aquilo que Deus me deu como responsabilidade. Meu tempo com Ele, meu compromisso com Ele, minha obediência a Ele. Jesus está vivo e Ele vai voltar. Mateus 28:20 ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz isso só depois de dar algumas instruções e ordens para os seus discípulos. Talvez você precise orar nesse momento. Gosto muito dessa oração. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu lanço tudo em tuas mãos, porque eu creio que me ajudarás. Entrego o que podem pensar de mim, o que vai acontecer com minha vida e o que vai acontecer com minha família. Eu confio em ti. Ore, entregue sua vida a Deus, confie nele. Afinal, a própria palavra já nos ensina isso. Tem uma oração que já vi em muitos filmes, é uma oração mundialmente conhecida, chamada Oração da Serenidade. Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. É possível isso acontecer. Espero que assim como o salmista, você possa fazer exatamente assim com o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nosso desejo de todo o coração é que Jesus te abençoe. Compensa você ter uma vida pensando em algo que vai além dessa vida.
Compensa você tomar cuidado, você usar máscara, você passar álcool em gel, você lavar bem as mãos, e não só nesse tempo que a gente está vivendo não, depois especialmente. Mas acima de tudo, compensa você tomar conta da sua mente e do seu coração. E de que forma a gente faz isso? Entregando verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor, confiando nele e descansando que o melhor Ele vai fazer. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.